A autoestima, fundamento da identidade humana. Eu, quem sou? O tema de fundo é a autoestima, elemento fundamental da nossa identidade humana. Não sempre fácil de abordar, porque fala de nossa realidade humana, de nossas dificuldades, sentimentos, dinâmicas interiores, de nosso mistério como pessoas. São Paulo tem um lindo trecho na carta aos Romanos, na qual incentiva a cuidar da autoestima e das relações interpessoais. Pela graça de Deus que me foi dada, digo a cada um de vós que não se sobreestime para além do que convém. Ao contrário, estimai-vos retamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Também Santo Agostinho está convencido disso, que eu me conheça, Senhor, para conhecer a Ti. Esta era também a convicção de Paulo. Por isso me alegro nas fraquezas, nas humilhações, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O caminho que conduz a Deus passa através das fragilidades, da impotência, das paixões, dos instintos, das necessidades e dos desejos. Passa através das feridas. Posso conhecer a Deus e descobrir sua vontade para mim através desta minha humanidade. A identidade da pessoa, isto é, ser si mesmo, é de fundamental importância para a vida. É um caminho que nunca termina, pois cada dia nos tornamos mais autênticos, mais humanos, mais cooperador, mais cooperadora, mais filha de Deus, mais filho de Deus. E essa identidade da pessoa humana se concretiza na autoestima. Cada um pode afirmar: quanto mais eu sou o cooperador paulino, mais eu sou eu. Quanto mais eu sou paulina, mais eu sou eu. Torno-me a minha vocação. A identidade humana se une à identidade cristã carismática. A autoestima é, sobretudo, uma experiência, é uma necessidade natural e central. Por ela passa a vivência de uma sadia afetividade que se nutre de uma boa comunicação e boas relações. Implica querer-se bem, crer, confiar nas próprias capacidades e dons e colocá-los a serviço. E crer, sem dúvida, na ação do Espírito Santo na própria vida. Sem a autoestima, é difícil se relacionar, pois a pessoa sente-se incompetente, inferior aos outros, incapaz, se encolhe, não arrisca, tem dificuldade de expressar sua opinião, de começar alguma atividade nova e as circunstâncias da vida se transformam em ameaça. O que move as pessoas a se sentirem e agirem assim? Perguntamos-nos, por que pessoas, apesar de serem filhos amados de Deus, não se percebem assim e vivem com muito sofrimento interior? Têm dificuldade de se relacionar com os demais, encolhem-se, não se expõem, receiam afirmar sua opinião, sentem-se inferiores, não conseguem desenvolver os dons recebidos de Deus, porque talvez não acreditam neles. E outras pessoas, pelo contrário, acham-se quase perfeitas, tendem a sobrepor-se aos demais, a dominar, a querer ter sempre razão. Não cedem espaço para outros atuarem, nas pastorais, por exemplo, e chegam até a menosprezar seus semelhantes. Acham-se superiores, melhores, insubstituíveis, etc. O que as move para sentirem-se e agirem assim? Poderíamos desenvolver largamente este e outros temas relacionados às dinâmicas do ser humano, conscientes e ou inconscientes, mas limitando-nos a considerar ao menos um aspecto, a autoestima, dimensão humana importante.
autoestima é elemento fundamental da nossa identidade humana. Não é sempre fácil de abordar, porque fala de nossa realidade humana, de nossas dificuldades, sentimentos, dinâmicas interiores, de nosso mistério como pessoas. Uma justa autoestima faz a pessoa sentir aquela segurança e confiança em si mesma que são fundamentais para enfrentar os compromissos da vida e as relações com os outros. De fato, não consegue pensar em gerir sua vida de um modo original e decidido quem se sente incapaz, e não pode pensar em perder-se evangelicamente a si mesmo, amar, abandonar-se, quem não está suficientemente seguro dentro de sua própria identidade. Resolver o problema da autoestima significa poder dar de si mesmo uma avaliação realista, substancialmente positiva e estável. Comporta conhecimento objetivo de si, uma condição básica, capacidade de apreciar, de valorizar o que se é, sadia atenção para o bem, integração, aceitação dos limites, das feridas presentes na própria vida. Teu passado não te define, teu passado te prepara. Meios para crescer na identidade diante de Deus. Primeiro, valorizar-se. De forma adequada, acreditar-se em si mesmo. A autoestima é mais algo a descobrir-se do que conquistar-se. É mais encontrá-la dentro de si do que buscar fora, nos outros. Muitas vezes, as pessoas creem ter mais valor e ser mais importantes pelo cargo que ocupam e não pelo que são. Outra fonte de valorização externa é viver esperando êxitos, sucessos e com medo dos fracassos, daí não se lançam diante de um desafio e preferem não arriscar-se e deixam de fazer um grande bem. Preferem renunciar a alguma nova responsabilidade por medo de não ser capaz de responder, enquanto os outros percebem nele as qualidades e capacidades. A autoestima, por um outro lado, é algo dado pela natureza e, por outro, é uma tarefa a ser realizada pela pessoa, num caminho longo, fatigoso e lindo ao mesmo tempo, para chegar a ser plenamente si mesmo, assim como o Senhor nos pensou, e isso com sua graça. Não basta conhecer-se, nem a capacidade de gozar pelo que já se possui. Não teria sentido deter-se a contemplar a si mesmos, já que tal aspecto positivo, pessoal, já está presente em si em nível potencial. Para fundamentar a autoestima, temos necessidade de tender a uma profunda união com o Senhor, entregar-nos totalmente a Ele, com fé, com amor e plena disponibilidade à sua vontade, desenvolver uma sadia atenção aos valores evangélicos e paulinos, com liberdade e decisão, e modelar todos os nossos comportamentos, em base aos valores da vocação paulina. Segundo, a meditação da Palavra de Deus. A oração com a Palavra de Deus é uma ação iluminada pelo Espírito Santo, que reza e age em nós. Para aproximar-se da Palavra, requer-se o recolhimento, o silêncio e escuta interior para escutar a voz de Deus. A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, articulações e medulas, e discerne emoções, sentimentos e pensamentos do coração. Nossa pessoa deve estar tão impregnada da palavra, tão moldada por ela, a ponto de ser transformada na palavra, isto é, conformada a Cristo, cristificada. Quando ouço a palavra e a pratico, estou construindo a casa sobre a rocha. Terceiro, a visita eucarística, hora de adoração. É o pulmão da família paulina. Quem não respira, morre.
Se escolhemos o caminho da oração, que leva à união com o Mestre Pastor, caminho, verdade e vida, não seremos surpreendidos pelas trevas interiores e teremos a serenidade para viver o momento presente, a força para viver o martírio cotidiano, o discernimento para as decisões, a paciência consigo e com os outros, a alegria no meio das provações, a resistência diante do sofrimento e da injustiça. A Eucaristia e a Palavra são um banquete terapêutico e curativo que o Senhor nos oferece gratuitamente todos os dias. Santificar a mente, a vontade e o coração, por meio do alimento constante da Palavra de Deus e da Eucaristia. São os dois pilares da nossa espiritualidade paulino-alberioniana. A vida interior completa é mente em Jesus verdade, vontade em Jesus caminho, coração em Jesus vida. Quarto, o exame de consciência. É o relógio da vida interior. É como um espelho que nos leva a olhar mais para a nossa casa interior, para a nossa verdade. O exame de consciência é um modo de rezar, colocar Deus em primeiro lugar, tornar-se sensível ao seu amor, passando a uma atitude de gratidão contínua por todos os dons e bens recebidos, sentindo toda a vida como uma graça. É contemplar a minha vida com os olhos do Pai. A nossa consciência é o núcleo mais secreto, é o santuário do homem, onde se está a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade. A consciência é o altar da liberdade, onde somos quem somos, sem máscara. Entrar neste santuário é uma experiência de intimidade, de profunda oração contemplativa. No exame de consciência, o Espírito Santo é o protagonista, não eu com meus defeitos ou virtudes. Para o Padre Alberione, é um meio mais valioso para verificar nosso crescimento e transformação espiritual. É um meio para verificar em que ponto estamos na viagem rumo à santidade, à cristificação. O que aconteceu hoje na minha vida? O que me fez reagir? O que me entristeceu? O que me alegrou? O que foi desagradável? Como vivi o bem, a caridade, a fraternidade hoje? Pratiquei algum mal aos outros? Como senti a presença de Deus? No que quero ser melhor amanhã? Qual é o espaço do exame de consciência da oração na minha vida espiritual?